Calimera ou Calisfera. Calimera, bom dia, e Calisfera, boa noite para os gregos. Bom, hoje, em nossa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a nossa aventura de 15 dias em solo grego, na terra dos deuses da grande e belíssima mitologia grega. Eu vou começar pedindo a inspiração de Homero. Eis aí Homero, o grande poeta grego, a quem se atribui a Ilíada e a Odisseia. Homero pede inspiração para as musas, né? Para os deuses. A deusa Mnemosine, uma titânide, é a deusa da memória. Que a deusa da memória nos inspire, Mnemosine, para que possamos fazer uma boa videoaula hoje em nosso canal, Aprendendo a Filosofar. Então, vamos compartilhar as telas. Só um detalhe, eu fiz alguns vídeos na própria Grécia. Esses vídeos eu vou colocar depois no Instagram, sobretudo, alguma coisa no Facebook. Aqui eu vou compartilhar, como a gente costuma fazer, nosso Canva, e aí vamos trabalhar com aquilo que eu selecionei para vocês. Serão duas aulas, uma mostrando a primeira semana da gente na Grécia. Nessa semana visitamos Atenas, parte do Peloponeso, que é a parte sul da Grécia, e também a belíssima, sensacional ilha de Creta. Na próxima videoaula falaremos também um pouco mais de Atenas, nossa visita à Acrópole e muito mais, e também falaremos do nosso passeio, nosso bom passeio, uma estadia em Santorini. Então, vamos começar com a primeira aula, ou primeira videoaula, nossa partilha do que experimentamos na Grécia. Apertem os cintos e, como odisseus, vamos viver a nossa odisseia pela Grécia. Nossa videoaula será um professor de História e Filosofia perdido na Grécia. Nos perdemos, sim, algumas vezes, mas nos achamos, nos encontramos muito mais. E aí, para começar essa parte 1, falaremos de Atenas, Micenas, aquela parte do nordeste do Peloponeso, da ilha de Creta e muito mais. Bom, eu vou começar explicando a bandeira da Grécia, que nós compramos, inclusive, uma bandeira e nós colocamos aqui atrás para compartilhar com vocês, tá? A bandeira da Grécia, ela é feita com 9 listas horizontais, alternadas entre azul e branco. Bom, no cantão, aqui no cantão, nós temos uma cruz branca. Vou explicar para vocês, tá? Eu aprendi bastante coisa na viagem e a ideia é compartilhar com quem segue o nosso canal também. Bom, essa lista branca, as listas brancas significam as sílabas da palavra liberdade ou morte. Liberdade ou morte, em grego, é eleutheria, né, thanatos, que são 9 sílabas. Liberdade ou morte. Em português não vai dar 9, mas em grego dá, tá? Eleutheria, né, thanatos. Liberdade ou morte. Isto é uma alusão ao domínio turco que durou 400 anos sobre os gregos. Eu percebi, ao longo da viagem, claramente, uma indisposição latente dos gregos para com os turcos, tá? Porque os turcos dominaram a Grécia e isso durou durante séculos, tá? Até 1821, naquelas revoluções liberais, quando os gregos conseguiram se libertar dos turcos. E eles marcam isso muito bem. Um dos gregos chegou a falar claramente o seguinte, tá? Marcamos isso para que nós não nos esqueçamos, para que nós não voltemos a ser escravos de mais ninguém. Então, o grego, historicamente, valoriza e muito a sua liberdade. Bom, e aqui no cantão, nós temos uma cruz branca simbolizando a religião ortodoxa. Os gregos são cristãos ortodoxos. 95% dos gregos são cristãos ortodoxos. Só para lembrar, a Igreja Ortodoxa vai surgir
depois do primeiro cisma, né? No século XI, quando separa a Igreja Católica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Eu percebi o respeito e a admiração dos ortodoxos para com a Igreja Católica. Também ficou muito claro isso para a gente. Mas então, vamos então viajar pelo que nós experimentamos e compartilhando com vocês. Coloquei aí de cara algumas fotos nos museus da Grécia. Visitamos muitos e muitos museus. Nossa viagem, ela tinha uma pegada mais cult. E é isso que eu vou compartilhar com quem está aqui conosco. Aqui é o Museu de Heraclion, em Creta. Aqui é uma obra de arte belíssima relativa ao touro. Aqui eles tinham na Grécia a tauromaquia em Creta, uma valorização muito grande do touro como animal, tá? Para o alimento, para o transporte, né? Para o trabalho, para tudo que diz respeito à vida cotidiana dos gregos. E aqui, sensacional, é o Palácio de Knossos, em Creta, onde nós podemos ver o que teria inspirado o labirinto do Minotauro, que nós vamos aqui discutir com vocês. Essa parte aqui está muito bem preservada. Houve aqui um trabalho arqueológico de reconstrução, mas se aproxima do que era originalmente o Palácio de Knossos. Daí estou eu com o meu boné, porque na Grécia o calor era intenso, intenso no verão de julho. Então, boné o tempo inteiro para nossa proteção. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, nessa primeira videoaula, do primeiro dia da gente, um domingo de julho. Visitamos a Catedral Metropolitana de Atenas e o bairro de Placa, é o bairro das compras, belíssimo, vale a pena curtir e aproveitar tudo que a Grécia tem a nos oferecer. No segundo dia, visitamos o Museu das Artes Cíclades, falarei com mais profundidade já já, o Parque Nacional, ali no entorno da Praça Sintagma, a própria Praça Sintagma, que é a praça principal, é o centro das relações ali dos gregos, onde há um lugar de mudança, inclusive, da estação de trem, a estação de trem principal. O Templo de Isadore, veremos aqui, é uma igreja ortodoxa, e o Monte Lycabethos, que não estava em nossa programação, mas foi uma excelente, muito grata surpresa, o Monte Lycabethos. No terceiro dia, nós passeamos pelo canal de Corinto, aí descendo para o Peloponeso, saindo dali do centro de Atenas. Visitamos Micenas, com as muralhas ciclópicas, dos ciclopes, e depois o Portão do Leão, aqui na região de Agamenon. Agamenon, que é o comandante dos gregos na Guerra de Troia. Visitamos Náfplio e o Teatro de Epidauro, vocês verão. Depois, no quarto dia, nós saímos de Atenas e fomos para Creta. Em Creta, gastamos um dia quase que todo visitando o Museu Arqueológico de Heraclião. Fizemos um passeio por Heraclião, que é a capital de Creta. Depois, fizemos um passeio de ônibus longo, indo até Kissamos, passeamos pela Baía de Balos, passeio em um grande barco que lembra um catamarã, tomamos banho de praia, muito bonito. Depois, no sexto dia, em Creta ainda, visitamos o Palácio de Knossos, o do Labirinto do Minotauro, vocês verão, é sensacional. O Museu de Tecnologia da Grécia Antiga, que inspirou, de certo modo, a nossa última videoaula aqui no canal, em Cotanas, de Cotanas. Depois, o Forte Veneziano, que já é do início do mundo moderno, em Heraclion. E depois, voltamos para Atenas e veremos o restante na nossa próxima videoaula. Está aí o cronograma da segunda semana em Grécia, mas isso não será objeto de hoje, tá? Fica para a próxima semana, e é aí que falaremos sobre o nosso passeio na Acrópole de Atenas, no Partenon, dedicado à deusa Atena. Bom, vamos então começar
falando um pouco da nossa viagem, né? O translado é bastante grande. Viajamos pela Qatar Airlines, o voo saiu, né? Pegamos uma ponte aérea, Rio-São Paulo. São Paulo, fomos para Doha, no Catar. Aí foram 14 horas em avião, cansativo. Classe econômica, obviamente, né? Bastante cansativo. O avião é muito grande, é até confortável, mas 14 horas é realmente muito difícil, né? A comida não é ruim, tá? No avião. Depois chegamos em Doha, fizemos uma outra viagem, voltando agora de Doha para Atenas, mais 4 horas e meia. Não é fácil. No aeroporto de Doha, tudo muito, muito caro. Só para a gente poder aqui fazer umas comparações e aproveitar a nossa videoaula. Isso tem a ver com a ideia do sucesso escolar, nosso capital cultural. É um dos elementos importantes para o sucesso escolar. E se você não pôde fazer essa viagem, faça conosco aqui em Aprendendo a Filosofar. Catar é o país que tem a maior concentração de renda do mundo. O Brasil só é superado em concentração de renda pelo Catar, o que é uma tristeza. No aeroporto de Catar, tudo é muito, muito caro, tá bom? Nunca vi nada tão caro assim. Nós gastamos $100 quase para comer 4 hambúrgueres, tá? É coisa séria, muito caro. Uma garrafinha de água ali, eu cheguei a tirar foto, custa $4, $5. Então, é bastante caro esse momento em que você vai fazer a espera de um voo para o outro em Catar. Chegando em Atenas, nós desembarcamos no aeroporto. Só existe um aeroporto em Atenas para fazer os voos domésticos e internacionais, e aí a gente fez a opção de ir pelo metrô. A passagem custa 9 euros por pessoa. Poxa, muito caro. Nem é tão caro assim, veremos. Com táxi é bem mais caro também. Então, você paga 9 euros, vai fazer a saída, né, pegando essa linha aqui azul, sai do aeroporto, é uma passagem mais cara, e aí você vai até Sintagma, fizemos as baldeações. Sintagma é a praça central, é o local central, também a estação do centrão ali de Atenas. Bom, e aí chegamos em nossas estações, tá bom? Nós aqui ficamos em Metaxoglio, aqui nessa linha vermelha. Tem 3 linhas de metrô, mais uma que vai para a área mais suburbana. Então, na verdade, são 4 linhas. Você pode usar ali, basicamente 3, ficando no centro de Atenas, viajando por ali. Logo no trem, eu conheci um menino, comecei a conversar com ele, sempre em inglês. Os gregos, em sua grande maioria, quem está ligado ao turismo, e a Grécia está muito bem preparada para o turismo, eles vão falar com você em inglês. Em algumas situações, o francês pode te salvar. Fizemos um passeio em espanhol. Português, aí fica realmente mais complicado. Ao longo de 2 semanas, nós encontramos 2 pessoas que falavam português entre os gregos, tá? Não contando, claro, os brasileiros que você pode, por um motivo ou outro, cruzar na Grécia. Mas os gregos em si, português não vai rolar. Mas o inglês, com o inglês intermediário, que é o que eu tenho, você consegue resolver todas as coisas mais fundamentais na Grécia. Bom, seguindo. No primeiro dia, nós visitamos a Catedral Metropolitana de Atenas, né? Como católico que eu sou, e minha família, fomos visitar a Catedral Metropolitana de Atenas. Essa catedral é uma construção bastante nova para os padrões gregos. Ela teve o início da sua construção em 1842, ou seja, primeira metade do século XIX. Tiramos fotos, aqui a minha digníssima esposa, visitamos. É uma igreja muito bonita, muito bem ornamentada. Eu reparei como os gregos ortodoxos fazem com muita compenetração os seus rituais
religiosos ligados ao cristianismo católico ortodoxo. A igreja é muito, muito bonita. Uma coisa que me chamou a atenção, que destoou também, tá? É que eles usam aquelas velinhas amarelas. Eu até tenho aqui, vou mostrar na próxima aula para vocês, na próxima videoaula. E o rapaz que cuidava da igreja tirou tudo de maneira meio abrupta e jogou num canto ali. Isso me causou estranhamento. Mas esse mesmo rapaz cuidava com muito zelo, com muito carinho das coisas da igreja. Me estranhou a maneira como eles faziam rapidamente o trato ali, sem muito zelo, com aquelas velas que fazem parte do culto religioso. Mas a igreja em si, belíssima, muito bela. Ficamos um bom tempo aqui, tiramos fotos na parte interna e na parte externa. Se você quiser ir à missa, à Santa Missa, na Igreja Ortodoxa, tem que chegar cedo. Se você chegar à tarde, não terá a missa, é pela manhã. 3 horas de missa, tá bom? Para quem interessar. Vamos então, seguindo. Depois nós passamos pelo metrô na Praça Sintagma. Tem que parar na Praça Sintagma. Eu gravei um vídeo curto lá, comprei equipamento para isso, depois eu vou colocar lá no Instagram para quem quiser também assistir. E dentro da própria estação, que é uma estação bonita, enorme, você vai ver as escavações arqueológicas muito bem trabalhadas. Aí você vai ver um capitel de uma coluna grega, né? Obra clássica dos gregos. Esse aqui é um capitel jônico, que nós podemos entender pelo seu belo trabalho, pela sua boa ornamentação. Aqui a gente vai ter algumas ânforas, né? E outros vasos gregos. Aqui eu tenho para mostrar para vocês uma ânfora grega, também compramos lá, tá? Se você compra em vários lugares, principalmente em placa. Aqui nós temos, inclusive, Teseu, o herói da mitologia grega, lutando contra o Minotauro. Sensacional, tá? E aí, a gente na praça vai ter a guarda e o túmulo do soldado desconhecido. O soldado desconhecido não é ninguém menos do que um hoplita grego do período arcaico e do período clássico. Mais adiante, eu vou mostrar um pouco a linha do tempo da história dos gregos para essa videoaula ficar mais clara e ser produtiva também para vocês. Aqui é a Praça Sintagma, na sua parte externa, é muita arqueologia, é muita coisa bonita, tá? Nas bancas de jornais, você pode comprar bastante água, é importante manter-se hidratado, é muito calor, pouca umidade, então água o tempo inteiro, tá? Mochilinha com água para você se hidratar, você e os seus. E aqui, várias obras, né? Na Praça Sintagma, aqui é dentro da estação do metrô. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou mostrar agora para vocês um pouco desse mapa da periodização da história grega para a nossa videoaula ficar mais fácil, para quem não é alguém que domina mais ou menos bem a história dos gregos, até porque você não tem que necessariamente chegar aqui dominando isso. Bom, o período da história das Ilhas Cíclades começa, né, basicamente, em 3.200 a.C. e vai até 1.100 a.C., mais de 2.000 anos de história. As Ilhas Cíclades recebem esse nome porque elas são ilhas que circulam, fazem o entorno da ilha de Delos, a ilha sagrada dos gregos. É na parte norte do Mar Egeu, aqui. Essas Ilhas Cíclades, ali você vai ter uma grande produção arqueológica riquíssima. E há uma evolução sobre a produção da arte. Grande parte dela feita em mármore. Visitamos um museu só das Ilhas Cíclades. Tem muita coisa para se fazer na Grécia. 2 semanas é pouco, tá? Bom, depois a gente vai ter o período da civilização minoica, do rei Minos, que tem a ver com o Minotauro, que vai ser aqui na ilha de Creta. Nós fomos até ali e vamos mostrar para vocês, tá? Onde a gente vai ter o rei Minos, a gente vai ter Teseu e o Minotauro e etc. Que vai de 2.700 até 1.500 a.C. Lá nós vimos inscrições de linear A, que ainda não foram decifradas pelos estudiosos, pelos arqueólogos, etc. E a linear B, já
decifrada pelos estudiosos, historiadores e outros mais. Nós visitamos, tá? Na região do Peloponeso, aqui o Peloponeso, na região da Argólida, visitamos Micenas, do rei Agamenon, que é o comandante dos gregos da Guerra de Troia. Depois falaremos aqui com mais detalhes. Ali eu não aguentei, chorei vendo o portão, puxa vida, de Micenas, tá? É espetacular. Aí chegamos ao que se chama de Dark Ages, né? A Idade das Trevas dos gregos, quando a gente não tem muito material para poder estudar, é um período de pouca produção que chegou até nós. Tá? A arqueologia pouco encontrou. Visitamos também, né, sítios arqueológicos do período arcaico, é quando se formam as polis, as cidades-estados gregas. Esse período vai de 800, né, século 8, até 500 antes de Cristo, é o período arcaico. Depois, o período mais famoso é o período clássico, de Sócrates, Platão e Aristóteles, de quem nós falaremos mais na próxima videoaula, quando falarmos da visita à Acrópole de Atenas também, tá? Depois, o período helenístico, eu gosto de definir assim para os meus alunos. É quando a Grécia não era mais uma grande potência militar, mas a cultura grega dominava o mundo e influenciou essencialmente também a civilização romana. Vocês talvez saibam que para os antigos romanos, quem era cidadão romano? Quem falasse grego ou latim. Falar grego aqui, a língua grega, era a língua que dominava o mundo então. Era a língua da alta cultura. Era a língua que se difundia em qualquer lugar que você andava. E depois a gente vai ter o período de dominação romana. Nós visitamos ágoras romanas, vocês verão aqui conosco. Depois o período bizantino, que vai ser o da Igreja do Oriente, que vai incluir, inclusive, a separação, o primeiro cisma da Igreja Romana e a Igreja do Oriente, no século XI, que vai até o século XV, 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla. E depois vem o período de dominação dos turcos otomanos, tão mal visto pelos gregos, coisa que eu já falei para vocês, era muito clara aqui em nossa viagem. Voltemos, então, depois dessa parte básica, para o nosso passeio. No segundo dia, nós visitamos o Museu de Artes Cíclades. Esse museu é lindíssimo. É o maior acervo de produção, de montagem particular. Atenção, na Grécia tem muita coisa feita pelo poder público. Museus lindíssimos, feitos pelo governo, que mostra também para a gente como é bom o que é público, quando bem trabalhado. E o privado também, quando bem trabalhado, vai nos deixar bons legados. Esse museu é um museu particular, ele tem 5 andares, é sensacional esse museu, que vai se dedicar às artes Cíclades. No final do passeio, nós compramos o livro do museu. E ele vai dizer aqui o que são essas obras Cíclades, tá? Não tem em português. Você pode comprar em francês, italiano, inglês, até espanhol. Eu comprei em francês. E vou tentar aqui ler para vocês, vou traduzir em loco aqui, tá? Como são essas obras aqui de mármores, tá? Esses personagens, muito bem feitos. Tem uma evolução. Eu vou explicar para vocês como são essas obras, tá? Aqui eu, na foto, ao lado dessa bela obra de arte do Museu das Artes Cíclades. Vamos lá. As figuras de mármore são criações das mais elegantes das artes Cíclades. Elas representam, genericamente, os personagens femininos nus, como vocês podem ver aqui. Os braços estão cruzados na altura do abdômen. Os joelhos estão ligeiramente flexionados e a cabeça é ligeiramente inclinada para trás. Então, é basicamente assim que são essas obras, tá? Se a tradução não ficou perfeita, porque o texto é em francês, eu fiz a leitura aqui para você, mas eu acho que ficou bem aceitável.
Aqui a gente vai ter também, olha aqui, ó, de novo, essas obras em mármores, tá bom? Aqui, no caso, está sentada. A maioria, eles fizeram em pé. Bom, aqui a gente vai ver ânforas, crateras, enócuas e outros vasos, né? Outras cerâmicas gregas. Nós ficamos no museu até às 17 horas, que é a hora que fecha o Museu das Artes Cíclades. Aqui uma estela funerária, que é muito comum encontrar na Grécia, muito bem preservadas. Essa daqui, mais ou menos, né? E aqui outras obras, né? Crateras e outros vasos. Quando o vaso tem o fundo vermelho, tá? Fundo negro, com a pintura em vermelho, isso aqui é vaso do período clássico, do século V, do século IV a.C., muito comum na Grécia. Sigamos aqui mais um pouco. Ainda nesse museu, você vai ter muito material para você ler, para ter a instrução, a vida do cotidiano dos antigos gregos. Você vai ver nesse museu uma boa aula, como viviam as mulheres gregas do período clássico, do período dos Cíclades, etc., dentro do que se pôde restaurar. Aqui, outras obras, né? Rostos e muito mais, as embarcações, birremes, triremes, um museu riquíssimo. Ao sair do museu, eu fiz uma gravação ali ao vivo, que eu vou depois colocar para vocês no Instagram, para quem também quiser ter acesso. Seguindo. Bom, ainda nesse dia, nós fizemos um pequeno passeio pelo Parque Nacional Sintagma. É ali colado à Praça Sintagma, onde acontece a Troca da Guarda, que é um espetáculo bonito, vou ser honesto. A Troca da Guarda no Peru me encantou mais do que a Troca da Guarda em Atenas, embora eu tenha amado essa viagem. Mas o Parque Nacional vale um bom passeio para enamorar. Estou aqui com a minha belíssima esposa, né, nesse parque, tranquilo. Você pode fazer uma boa caminhada, um bom passeio. Ele é relativamente grande e você tem onde parar, comer alguma coisa, tá? Beber uma água, sempre se hidratando. Se você gosta, tomar uma cerveja, comer um bolo, um bom sorvete. O sorvete dos gregos é muito bom, ótima qualidade. Então aqui tem também algumas ruínas do período de dominação romana. Eu gravei alguma coisa também por aqui. Seguindo. E aí a gente não tinha nos nossos planos ver o pôr do sol no Monte Lycabettus, mas ali na Praça Sintagma tem um guichê de informação e nós perguntamos o que fazer para encerrar o dia. E aí a atendente nos disse o seguinte: que tal um passeio no Monte Lycabettus? O Monte Lycabettus é dedicado à deusa Atena. Lá viviam os lobos de Atena. É a parte mais alta ali do centro de Atenas. Ali você vai ter uma visão panorâmica de Atenas. Pega-se um táxi, dá para negociar, barganhar o preço nesse momento, e fazer uma caminhada, que nós estamos caminhando, para subir até o ponto máximo do Monte Lycabettus. No caminho, tem aqui uma igreja ortodoxa, belíssima, tem missa aos domingos. Aliás, todo dia pela manhã, se eu não me engano. E aí é o templo dedicado a Santa Isadora. A minha sobrinha chama-se Isadora, está sempre conosco aqui e é minha afilhada em nosso canal. Um alô para minha afilhada Isadora. E aí o Monte, né, Lycabettus, você pode visitar o templo, bem pequenininho, mas você pode também participar da missa se assim quiser. Aqui a visão, tá? Paramos, tomamos um sorvete, minha esposa se encantou, se emocionou, verteu lágrimas, é muito bonito, vale tudo que você gastar nesse lugar, tá? Uma bola de sorvete pagamos 8 euros, mas vale. Se você pode, vale. Não vale a pena ficar fazendo conversão, porque você não vai curtir a sua própria viagem. Bom, aqui eu com minha família, minha filha, minha esposa, visitando aqui esse belo monte, sempre de boné, um boné com os caracteres em grego, tá bom? Elas, né? Porque os gregos se entendem como descendentes do herói mitológico Helen. Vamos então mais adiante. Isso aqui é um bom passeio, vale a pena encerrar o dia no Monte Lycabettus.
No dia seguinte, nós pegamos um ônibus trabalhado, já planejado, fizemos isso aqui de casa, no Rio de Janeiro, e visitamos o Peloponeso. O Peloponeso é a parte sul da Grécia. Lá, nesse ônibus de turismo, eles recomendam o tempo inteiro que você não coma no ônibus. Se você insistir, pode tomar uma chamada de atenção. Mas, descendo, as rodovias são muito bem pavimentadas, como também nós vimos na Itália, e ao longo do trajeto, você vai cruzando com diversas ruínas. É um país muito, muito rico em material arqueológico. Aí você vai descendo em direção a Corinto e, no caminho, a gente vai chegar e passar, claro, pelo Canal de Corinto. O Canal de Corinto foi aberto no século XIX para facilitar o comércio. É uma visão muito bonita, tiramos fotos, mas as fotos não mostram a beleza empírica do lugar. A experiência empírica é singular, aí tem que vivenciar mesmo, tá? Tem um lugar de fazer umas compras ali, umas lojas, um pouco caro, tá? Mas vale. E aí você vai ter uma visão belíssima de Corinto. Nós não entramos na cidade de Corinto, mas passamos pelo entorno dela e vimos muitas belezas arqueológicas. Vamos adiante. E aí nós chegamos, esse passeio é lindo, no Teatro de Epidauro. O Teatro de Epidauro tem a melhor acústica de todos os teatros do mundo antigo. Ele tem capacidade para 14.000 pessoas. De qualquer lugar que você esteja, nesse anfiteatro, você tem uma acústica perfeita. Aqui há um ponto central em que, se a pessoa tiver uma boa entonação de voz e conseguir impostar isso bem, você vai ser ouvido em qualquer lugar. Quando nós estivemos aqui, um grupo de meninas adolescentes ficaram no meio, cantaram uma música, uma ópera, e cantaram muito bem. Quando elas acabaram, todos que estavam ali as aplaudiram. Trabalho bem feito. Aqui eu, com a minha esposa e minha filha, né? O meu filho e meu genro só chegaram na segunda semana, então não aparecerão aqui por enquanto. E aí, esse belíssimo anfiteatro. Aqui é a porta, né, da chegada. Só para quem quiser, aqui a gente vai ver, basicamente, Epidauro, aqui na região da Argólida. É mais aqui na região leste da Argólida. Aqui a setinha, acho que aparece aí para vocês. É a parte que nós visitamos do Peloponeso, a parte da Argólida. Não fomos a Lacônia, de Esparta, não fomos a Messênia. Não fomos à região da Élide, onde tem Olímpia, onde aconteciam os Jogos Olímpicos da Grécia a cada 4 anos. Mas fomos, sim, no estádio Panathinaikos em Atenas. Mas isso é para a próxima aula. Vamos seguir um pouco aqui adiante. Esse teatro vale demais o passeio. E você pode contratar aqui do Brasil e fazer esse passeio. Não dá para não fazer, tá? É importante tirar um dia, sair um pouco de Atenas, descer para o Peloponeso e curtir Epidauro. Mais um pouco adiante. Também visitamos aqui Nafplion. Nafplion, também aqui na região da Argólida, um pouco mais para o sul, é o lugar que nós paramos, fizemos algumas fotografias, tá? É muito bonito, dá para se tomar banho de praia, tem um forte mais ao norte, que também vale como passeio, mas é um passeio mais rápido, de 15 minutos, meia hora no máximo. Depois a gente vai falar um pouco agora da gastronomia dos gregos. A comida grega é excelente. Me atrevo a dizer que foi a melhor que já comi na Europa. Visitamos alguns outros países na Europa, mas a comida grega é bem servida, tá? Para quem não gosta de comer muito pouco, ela é bem servida, é muito bonita. Um prato custa, em média, num passeio turístico, 15 euros. Você pode pagar um pouco menos, às vezes um pouco mais. Peixe é um pouco mais caro, mas é um peixe muito bem feito, tá? Sempre que a gente ia comer, eu pedia, meus filhos já estavam cansados de eu pedir isso, tá? Uma salada grega, uma Greek salad. Pode falar inglês que não vai ter problema. One Greek salad for introduce. Aí você começa com a salada grega, enquanto vem o resto da comida. É um queijo branco,
que não é como o nosso queijo Minas, é um queijo grego muito saboroso, sem desmerecer o nosso queijo, claro. Aí você vai ter tomate, há algumas verduras, aqui nessas aqui não aparecem, tá? Pepino, cebola, muita azeitona, muito azeite. Sempre azeitona e azeite. Os gregos amam e você encontra olivais em vários lugares, inclusive em Atenas. Aqui, uma comida tradicional, tá bom? Com fritas, porcos, né? Comida de carne de porco, pode ser frango, e também arroz, que é comum, tá? Sempre com algumas verduras e legumes. Bom, aqui um caminhão repleto de melancia. Os gregos comem melancia toda hora e também servem nos restaurantes, até como sobremesa, antes ou depois, para introdução, para completar. E geralmente não cobram por essa melancia, te dão como uma cortesia. Não coloquei aqui, há uma bebida chamada Haki, fortíssima. Eu tomei uma dose do Haki, eu não bebo, eu fiquei ébrio, embriagado quase, com uma tacinha pequenininha de Haki, tá? Isso aí é para os fortes, não é para mim, não. E aí, melancia o tempo inteiro. A gente que vai para um lugar só come melancia no jantar, tá? É muito comum, eles amam melancia. Nos sacolões, você vê melancia. A primeira coisa do sacolão, melancia. Melancia toda hora ali para os gregos. Seguindo. Bom, além da melancia, uma comida altamente tradicional é o gyros, que você pode comer o gyros chicken, frango, gyros porco, ou gyros lamb, né, com a carne de cordeiro. E é uma comida típica, comum ali dos gregos, custa em torno de 13, 15, 17 euros, saborosíssima essa comida, tá? Vem com algumas, vem com seus acompanhamentos, que pode ser fritas de novo, pode ser ali sempre alguma coisa verde, sempre tem, e é muito bom. Também se serve numa pita. A pita é um pãozinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui a pita para lhe mostrar. Aqui, esse aqui é a pita, esse pãozinho que ele vai colocar para você, um espeto de frango, de porco, o que quer que seja, e com uma pasta. Tá? Aquela pasta é tipo iogurte grego, eles comem muito e é muito saboroso. Bem, a cerveja deles, eu botei aqui a cerveja Alfa, tem uma chamada Mythos, que eu não bebi, tá bom? Os meus beberam alguma coisa ali, eu só experimentei, só para dizer que eu tomei, mas bebem muito vinho os gregos e te exortam a beber o vinho. Você não quer beber o vinho? Poxa, você não quer beber o nosso vinho? Por quê? Será? A gastronomia é belíssima, riquíssima. Recomendo também comer os peixes da Grécia. Seguindo. Aí, nós fomos a Micenas, passeio belíssimo. Micenas, na região da Argólida, a gente vai ter ali, na mitologia grega, cantada por Homero, na Ilíada, na Guerra de Troia, Agamêmnon comandou os gregos na Guerra de Troia. Bem, aí, Agamêmnon é o rei de Micenas, irmão de Menelau, que é o rei de Esparta. Aqui você vai ver as ruínas que foram escavadas, boa parte trabalhada, descoberta pelo arqueólogo alemão Schliemann. Aqui você vai ver o Portal dos Leões. É um negócio sensacional. Aqui eu me emocionei, não teve como não chorar nesse lugar tão bonito, que você faz um passeio grandioso, é contratado também com ônibus. Eu aqui com a minha digníssima esposa, vale muito a pena. As ruínas do 2º milênio antes de Cristo. É um passeio sensacional aqui na região do Peloponeso. Tem mais coisa aqui, vamos lá. Aqui os portais, esse não é o portal principal, esse aqui sim é o que o Schliemann escavou, o arqueólogo alemão, um dos fundadores da arqueologia, e aí todo o sítio arqueológico. Aqui vale um bom tempo. O ônibus te dá os guias do ônibus te oferecem ali 40 minutos, aproveite bem o tempo que você puder nessas ruínas de Micenas. Logo perto, você vai ter o Tesouro de Atreu. Na mitologia grega, em uma das versões, Atreu é o pai de Agamemnon. E aí você pode ver ali o tesouro, é um lugar fechado, muito bonito, você entra aqui por esse hall, caminhando, e vai ver a parte interna. Aí você vai ter o tesouro aqui do rei Atreu.
seguindo. No dia seguinte, nós fomos para Creta. Oh, que beleza! Bem, em Creta, para Creta, a gente foi nessa empresa aqui grega, tá? A Sky Express. Gostei dela, tá? É uma empresa com voos domésticos, o preço é um preço honesto, é um preço digno, e o que você coloca com sobre bagagem, ele vai te cobrar, não te cobra mais, foram muito carinhosos no trato. Uma pena que no voo de volta de Creta para Atenas houve um grande atraso que atrapalhou um pouco a gente, mas no mais, é uma empresa bastante idônea. Quando a gente estava indo embora de Atenas pela primeira vez para ir para Creta, houve um grande incêndio em Atenas, isso foi veiculado aqui no Brasil, inclusive. E a gente via do aeroporto, o que não atrasou o voo de ida, via aqui as grandes, né, montes, né, de fumaça, cortinas de fumaça, que eram espalhadas ali pela capital da Grécia. Como eu falei para vocês, o aeroporto é longe da parte central, sintagma do centro de Atenas. Bom, nós sabemos que em Creta há 3 aeroportos. Nós ficamos e descemos aqui em Heraclion. O aeroporto de Heraclion é o maior. E nós ficamos em Heraclion porque aqui nós podemos ver o sítio arqueológico de Knossos, do rei Minos, do Minotauro. Era o nosso interesse. E o Museu Arqueológico de Heraclion, que a gente vai ver aqui agora. Então, nossa escolha foi ficar aqui estrategicamente. Aqui com a minha esposa, de novo, em outro sítio arqueológico nessa região de Creta. Creta, para quem não sabe, é uma ilha mais ao sul e é a maior das ilhas da Grécia. Heraclion é a capital. Heraclion faz alusão a Hércules, o herói da mitologia grega, o herói dos 12 trabalhos de Hércules, que depois a gente pode fazer um vídeo em nosso canal. Seguindo. Em Creta, a noite é muito bonita, a comida é uma coisa espetacular. Há uma praça aqui em Heraclion, você pode caminhar, fazer suas compras, comprar suas roupas. Eu comprei, vou mostrar para vocês aqui, eu vou até parar de compartilhar a tela. Então, ali, essa praça, eu comprei esse belo casaco que mostra aqui para a gente Creta, aqui Creta, tá bom? Creta e Grécia. Reparem que aqui tem um desenho que faz assim, né? Esse desenho mostra, aqui mostrar para vocês, a união dos povos gregos. Ele tem uma coisa simbólica, tá? E no meio tá aí o Minotauro, por isso que eu comprei o casaco, para mostrar também para vocês aqui o próprio Minotauro. Voltando. Nós encontramos em Creta esse cretense, esse grego, que nos perguntou sobre as políticas do Brasil, sobre a política no Brasil. E ele perguntou, vocês são Bolsonaro? A gente, não, Bolsonaro não, né? Tá difícil, complicado. Aí ele falou, Lula, gente? Nesse caso é Lula. E aí ele tirou uma foto com a gente, mostrando sua tatuagem, tá? Ele conhece bastante bem o Brasil. Esse foi um dos 2 que nós encontramos que falava português. E ele é adepto do Lula e da centro-esquerda no Brasil. Eles não são apolitizados, tá? É bom entender isso também. Tirei uma foto aqui de um grupo dos anarquistas, encontrei anarquistas, inclusive, na Grécia. Eu tenho numa escola pública um aluno que é Marcos, bom aluno, anarquista. Aqui eu coloquei em homenagem a você, tá? Para vocês verem como há uma pluralidade também política entre os gregos. Eles se reúnem para discutir política, é bem interessante. Ali tinha um chafariz. E aí vamos ao Museu Arqueológico de Heraclion. Reparem que, porque Creta está mais ao sul, as próprias obras de arte lembram um pouco a influência egípcia. Eles estão mais próximos ali do Egito, do Cairo. Então, há uma influência egípcia. Aqui, novamente, um vaso grego. Aqui, as esculturas, sempre muito bem feitas, com toda a sua evolução. Esse museu é lindo. Detalhe, eu e minha filha demoramos para ir na lojinha. A loja fecha, se eu não me engano, às 15 horas. Tá? E o museu às 17. Então, se você protelar e ir à loja, não vai comprar as coisas da loja desse museu. Tá? Tem algumas coisas interessantes do museu que eu acabei não podendo comprar. Tá?
Bom, aqui a gente tem um grande mausoléu, isso é enorme, uma cratera funerária, as obras de artes aqui, com os deuses da mitologia grega, aqui um afresco grego, que não é como o afresco de Da Vinci, Rafael, Michelangelo, no século XVI do Renascimento. É um afresco aí com influência também egípcia, interessante, da Grécia. Esse museu, nós ficamos o dia inteiro no museu e conseguimos ver tudo, mas foi apertado ali no final. Museu muito grande. Bom, ainda nesse museu, a gente tem aqui ó, essa parte que vai levar ao Palácio de Knossos, ao Palácio do Minotauro, é uma construção deles, do mundo antigo, bem interessante. Aí depois, outros vasos enormes, tá? Esses animais que também existem na Grécia ainda. E aí chegamos ao Palácio de Knossos, do famosíssimo Minotauro. Bom, chegando lá, a gente teve a oferta de ter uma guia que nos orientaria com o grupo, falando a língua que nós escolhêssemos, português, não, tá bom? Francês, inglês, quiçá italiano, até espanhol, formando outros grupos. Nós preferimos comprar esse áudio guide, e com esse áudio guide você pode escolher. Nós colocamos um para inglês e um para espanhol, e fomos passeando com ele. No meio do caminho, o guide de espanhol falhou. Você pode voltar e trocar, mas voltar no meio do passeio é complicado. Bem, então pense o que é melhor para o seu passeio, tá? É bom não ir só, vou falar assim, de orelhada, de qualquer jeito. É bom contratar o guia ou pegar o áudio guide. O nosso quebrou no meio, mas se quebrar, você pode voltar e pedir para trocar. Bem, aí você vai ver aqui as obras de arte, tá? O palácio é realmente muito grande, o Palácio de Knossos, do rei Minos, que vai dar o mito do Minotauro. Em outra videoaula, eu vou contar aqui o mito do Minotauro. Hoje não vai ser possível, vai alongar demais o nosso vídeo. É muito bonito, há algumas reconstruções de alguns arqueólogos, sobretudo ingleses, que trabalharam por aqui. Claro que, de algum modo ou de outro, alguma coisa vai ser descaracterizada, mas dá para você entender como era isso no segundo milênio antes de Cristo. É muito longe de nós, em sentido temporal. O palácio é muito grande, dá para se perder, sim. Isso, claro, que levou à própria ideia do mito do Minotauro. Você se perde por esse palácio gigantesco e labiríntico. Aqui é muita gente vendo, a gente não pode descer essa parte, é uma parte reservada. As cercas, mas é muito grande. No final, a sua saída é para a direita, tá? A minha esposa acabou indo para a esquerda, e aí eu falei, vai se perder no labirinto do Minotauro, porque realmente dá para você, qualquer pequeno descuido, você volta e acaba mesmo se perdendo. É a ideia, tá? No mito, os gregos mandavam um grupo de jovens meninos e meninas, né, sexo masculino e feminino, que seriam devorados pelo Minotauro. Quando Teseu vence o Minotauro, os atenienses param de ter que pagar esse tributo e aí vai se poder instituir a democracia em Atenas. O mito de Teseu vencendo o Minotauro leva à ideia de instituição da democracia em Atenas. Na volta para o centro da cidade, né, em Heráclion, você pode comprar na banca de jornal. As bancas de jornais são muito ativas e eficientes na Grécia, tá? Funcionam bem. Você compra aqui, dá para ver, ó, €1,50 a passagem de ônibus. Aí você pega o ônibus e volta. Se você comprar diretamente com o motorista, é €2 e pouco, fica mais caro. Melhor comprar na banca de jornal ali disponível para você. Bom, e aí nós, no outro dia, fizemos um passeio ainda em Creta para a Baía de Balos. Visitamos o Forte Imeri, Grambussa. Você vai caminhando, uma boa caminhada, há uma opção, tá? Você vai descer num grande barco, que leva bastante gente. Ali eu tive um problema no almoço, a minha esposa e minha filha conseguiram almoçar, eu fiquei para depois, tentando guardar o lugar. Quando eu fui comer, não tinha mais bem comida. Eles venderam o almoço para um número maior de pessoas do que o que eles tinham, e não atenderam bem todo mundo. E aí eu acabei
tomando um pequeno prejuízo aí. Bem, mas, seguinte, almocei, mas mal. Aqui em Creta, nós estávamos em Heraclion, pegamos um ônibus, leva horas, para chegar até Chania. E aqui nessa baía aqui de Chania é que a gente vai fazer o passeio que vocês vão ver aqui agora comigo. Então é um translado grande pela ilha de Creta, tá? Essa ilha é enorme, realmente. Os cretenses simpaticíssimos, via de regra. E aí, vamos passear nessa região que eu mostrei para vocês, lá em Balos. Você pode fazer uma caminhada ou tomar um banho de praia. Nós preferimos fazer uma caminhada e ver o Forte Imeri, em Grambuça. Lá nós entramos, o forte é do século XV ali, né? Então é da entrada do mundo moderno já, da era cristã, e é muito bonito, sempre de boné, reparem, tá? É importante proteger, sobretudo quem tem pouca telha como eu. É muito bonito, e você pode tirar belas fotos, tem bons panoramas. A seguir, nós voltamos para a embarcação e fizemos um passeio pelo mar Mediterrâneo ainda, né? Pelo mar Egeu, aí na parte mais sul do mar Egeu. Paramos, tomamos um bom banho de praia, tomamos banho no mar Egeu, vale muito a pena, e depois a gente volta para o barco para voltar para o ônibus, e aí o passeio, né, a viagem de volta com parada até chegarmos em Heraclion. Aqui, a Lagoa de Balos, tá? Onde você pode tomar um banho. As águas são relativamente quentes e confortáveis, vale a pena. Claro que tem que levar roupa de banho. Se você fizer o passeio, vá com tênis, tá? Não vá de chinelo não, porque as subidas aqui para o monte, né, exige um calçado mais adequado. Chinelo de dedo, sandalinha, não recomendo. E eles também não recomendam isso. Seguindo. Aí, nós ainda, no último dia em Creta, visitamos o Museu de Tecnologia da Grécia Antiga. É o Museu de Kotsanas. Aqui é tecnologia. Como eles faziam para poder levantar as grandes pedras. Imagine fazer o Partenon com material de cantaria, né? Pedra de 1 tonelada. Tem que ter engenharia adequada. E aqui a gente vai ver a tecnologia do grego. Aqui os jogos, que eles conheciam alguns jogos. Os gregos eram grandes conhecedores das formas geométricas, cubos, círculos, retângulos, quadrados. Isso tudo aqui a gente vai ver nesse museu. É um bom museu, sobretudo, claro, para quem também é das humanas e para quem é das exatas, principalmente. Vale a pena visitar o museu. Paga-se 7 euros para a visita nesse museu. Aqui, ó, como eu falei para vocês, uma trireme e o restante da ciência, tá? Como faziam para armazenar a água de chuveiro, as carruagens, toda a tecnologia dos gregos, o conhecimento náutico. Na aula passada, eu fiz uma videoaula falando de Hiparco de Niceia, que é um homem que vai desenvolver o astrolábio. Quem quiser, é a última aula em nosso canal. Foi uma aula até curtinha. Bom, depois ainda fizemos, Creta é muito rica, tá? Ficamos 3 dias em Creta, podia ser mais. Você vai ver o forte veneziano em Heraclion, ali na região portuária. Vale a pena, de novo, é um forte do fim da Idade Média para o mundo moderno, foi tomado pelo povo de Veneza, pelos comerciantes italianos. Tem muita coisa ali que merece ser catalogada, tem muito trabalho para museólogo na Grécia e nesse forte também. Um detalhe, quem atendia, né, a caixa na frente do museu perguntou, you are from? De onde vocês são? Nós, Brasil. E nisso ela gostou da gente. A minha filha não pagou para entrar nesse museu. Foi entrada gratuita da minha filha, né, que não é mais nenhuma criança, mas entrou de graça aqui. Foi uma cortesia dos gregos. Repito, eles são... Sempre você vai encontrar gente de mau humor, mas, no geral, eles são muito simpáticos. O forte vale muito a pena, tem lugares muito bonitos para você tirar belas fotografias. Aqui aquela canhoneira, como tem aqui, por exemplo, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. E no final, olha aqui, material a ser trabalhado. E no final, nós voltamos pela mesma empresa. Como o nosso canal tem uma ideia de focar também
das provas do Enem, preparar o nosso público para o Enem. Eu vou fechar a nossa videoaula de hoje, nossa viagem pela Grécia, primeira parte, fazendo uma questão do Enem que tem a ver com a nossa viagem, com o nosso capital cultural. Vamos lá. Questão do Enem, questão 87, da prova azul de 2020. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então, se você é população, mas não é parte do povo grego, você não é cidadão de fato. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restrito entre os gregos. Escravos, estrangeiros, as mulheres se discutem, mas escravos estrangeiros não são cidadãos. Estrangeiros, metecos em Atenas. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Era uma democracia direta, em que o cidadão ia e participava diretamente da vida política. Manduco, A Ciência Política, São Paulo, editora Saraiva, 2011. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto, no trecho, promoveu o que entre os gregos de Atenas? A. Competição para a escolha de representantes. Lá na Grécia, eu vi, inclusive, como era feita a escolha dos demos para os representantes na política. Muitas vezes era por sorteio. Era por sorteio. Então, não é uma competição simplesmente pela escolha de representantes. Não pode ser a letra A. A viagem nos encultura, nos ajuda a entender melhor a história, os hábitos, os valores, os costumes, o comportamento também dos povos. Letra B. Campanha pela revitalização das oligarquias. Não. É a democracia grega, do período clássico, século V, século IV a.C. Não pode ser revitalizar as oligarquias. É a força da democracia. Estabelecimento de mandatos temporários. Os mandatos eram temporários, mas o texto aqui não fala disso, tá bom? Letra D. Declínio da sociedade civil organizada. Que isso? Os gregos eram organizadíssimos. A gente viu aqui, né? Na produção da arte, na política, nas relações pessoais, inclusive. Então, o que vai sobrar para a gente? A participação no exercício do poder. O cidadão grego, vai dizer Aristóteles, de quem falaremos mais na próxima videoaula, o cidadão grego, para Aristóteles, deve participar ativamente na vida política da sua cidade, da sua polis. Então, nessa questão aqui da Grécia Antiga, a opção correta é a letra E, da prova do Enem 2020, questão 87, da prova azul. A participação no exercício do poder. Um cidadão grego deveria participar ativamente da vida política. Platão vai chamar de idiota aquele que não queria participar da vida política de sua polis. Muito bom. Meus amados e minhas amadas, espero que tenham curtido essa nossa viagem, parte 1 pela Grécia. Voltaremos com a nossa próxima videoaula a seguir, que será a continuação da nossa sensacional viagem pela Grécia. Espero que tenham curtido, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Nossas viagens serão aqui compartilhadas e até a próxima aula. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, e até a próxima videoaula em Aprendendo a Filosofar. Tchau, tchau.